dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu quero falar de um filme que eu assisti hoje. E assim, já vou logo dizendo que ele não é um filme espetacular, não é um filme fantástico, não é um dos meus top 10 de melhores filmes já vistos, mas achei ele muito interessante. Eu quero comentar sobre ele porque é um filme que, tem uma pegada bem legal de se entender, né? Que é mais quase um informativo. Então, o nome do filme, para não ter mais delongas, se chama Meu Pai. Eu assisti que tá de graça no YouTube, então vocês podem ver lá à vontade. Filme interessante, por quê? Ele é um filme totalmente dramático, tá? Ele é um filme de drama. O personagem principal do filme é o Anthony Hopkins, que é um ator super consagrado, super conceituado. Eu adoro ele. Mas ele é um personagem extremamente idoso, tá? No filme. E qual que é a pegada, pelo menos, dele aqui que eu achei? A princípio, eu pensava que o filme se tratava de uma pessoa com esquizofrenia, né? Que ela via coisas onde não existiam, viam cenas que não faziam sentido, tipo, eu pensava que era isso que rolava, mas eu acredito que não. Pelo que eu entendi do filme, ele trata sobre Alzheimer, tá? Então, se eu estiver correto na minha interpretação, é sobre isso. Então, o que eu vou falar do filme? Vai ter spoiler, mas não que o filme seja um spoiler fodão, tá? Ele não é um filme de plot twist, é um filme mais de drama pessoal mesmo, de cuidado, de rotina, de decisões, consequências e principalmente, acho que o que o filme mais aborda, o que eu acho muito interessante, que eu falei depois do vídeo, é que ele é um filme no ponto de vista de uma pessoa com Alzheimer. Olha que interessante, tipo, eu acho que eu nunca tinha visto essa ótica antes. Nós sempre vimos o quê? Pelo menos eu vejo sempre quando o filme trata sobre isso, uma série, documentário, alguma coisa, sobre como isso impacta as pessoas em volta, né? Quando você tem um parente, um pai, uma mãe, um avô, a avó que tem Alzheimer, a pessoa começa a esquecer de você, todo aquele drama de você, seu filho que é esquecido, seu parente que não te lembra de você, todas as memórias, as pessoas sentem isso, né, como é por fora, mas nunca vi da perspectiva de uma pessoa que tem Alzheimer, que esquece das coisas, e esse filme aborda isso, que é o Anthony Hopkins, é o idoso lá, ele é o pai de uma mulher, né, deve ser uns 40, 50 anos, sei lá, pra mais. Então ela já é uma mulher adulta, ele é pai dela, só que ele sofre com essas questões do Alzheimer. Por que eu acho isso? Porque assim, o filme ele vai mostrando várias situações que intercalam no tempo, tá? Depois acontece uma cena anterior, ou acontece uma cena depois, ele é meio confuso nesse sentido, mas o que ele mostra pra você? Como a pessoa que tem o problema do Alzheimer, né, a doença de Alzheimer, como ela esquece, como ela interpreta ou como ela lembra situações lembra de coisas em determinadas situações que, não se encaixam na timeline, na linha do tempo, né? Então, o que acontece no filme? O Anthony Hopkins, que é um personagem, é o Anthony, o nome dele é Anthony no filme também, fica mais fácil, ele tem uma filha chamada Annie, né? E o começo do filme mostra isso, que ele mora num apartamento, em Londres, né? Mora num apartamento e a filha vai lá cuidar dele todo dia, tipo, ela vai lá, faz companhia, ajuda, leva pro médico e tal. E ela começou a contratar cuidadoras para poder cuidar, né? Tá ali na casa do cara e tudo mais. Só que ele faz ele é aquele velho mais teimoso, que acha que não precisa de cuidado, vive brigando com as cuidadoras. Então assim, ela acaba demitindo as cuidadoras se demitem porque não conseguem dar conta dele, não conseguem ter o cuidado, né? Porque ele acusa elas de roubo, acusa elas de violência, sei lá. Ele é um cara bem teimoso, bem rigoroso com isso, né? Só que aí, é muito legal, porque assim, a personagem Annie, que é a filha, e também tem o marido, que é o Paul, que é o Paul, é o marido dela, tem ali a consequência da filha, né? Que ela quer cuidar do pai, que ela quer estar com ele, que ela quer ajudar, o marido mostrando que é difícil, assim, eu acho que é um cotidiano, porque uma pessoa que tenha isso, né, que passa por essa situação, tem esses lados, né? Como lidar com alguém que tem Alzheimer, é uma pessoa que você ama, o pai, né, é o pai dela, que cuidou dela a vida toda, agora ela quer cuidar, quer retribuir, por amor mesmo, então é difícil tomar alguma decisão, existe a rotina dela, existe o trabalho, existe o casamento, existe tudo, sabe, por volta aí, como conciliar essas coisas. Ela tenta contratar cuidadora para ajudar, ele quer que ponha ele no asilo, por questões, todas essas que envolvem, né, a vida deles como casal, a vida dele, a vida dela,
o cuidado, porque assim, esse é um assunto muito delicado. Colocar ou não os pais, né, numa determinada idade, num asilo ou não, isso é justo? Isso é condizente? É bom para a pessoa? É ruim? Te torna um filho inapto, né, um filho que não quer cuidar? Te torna um filho irresponsável, que quer um cuidado melhor com profissionais? Então, assim, é um debate muito amplo que, pô, as pessoas têm opiniões e cada uma escolhe o que acha dela, né? Como decidir, como levar para a vida e assim por diante. Eu tenho a minha, como eu penso, mas não vem ao caso, porque eu não quero expor isso aqui agora. Mas vamos lá. O filme mostra isso, né? E principalmente que eu falei que eu vou falar dela um pouco, né? Ela tem essas questões, a Anne. Então ela tem o debate com o marido sobre pôr um asilo ou não, ela pode cuidar ou não, como isso interfere na vida. Tudo vai girando, vai tendo esses momentos, né? E que eu falei do ponto de vista dele, que eu acho que é o mais importante, que é o mais legal do filme. Ele vai tendo coisas, partes do tempo ali do filme, que intercalam. Às vezes é muito legal, porque assim, por que eu achei que era esquizofrenia, né, no começo? Logo no começo do filme, ela mostra a Anne, a filha dele, conversando com ele, ali, dando tipo, um cuidado e tal. Passa uma cena, quando volta, assim, ele vai para um momento seguinte, a atriz que interpreta a Anne muda completamente. Era uma atriz que era a Anne, depois uma outra que fala que é a Anne, aí você fica, ué, qual das duas que é a verdadeira, sabe? O filme já te dá uma... Você fica, caramba, o que tá acontecendo? Eu achei que era uma coisa de loucura, né, de esquizofrenia, de ver coisas que alteravam a realidade. Eu vi uma coisa, mas era outra. Aí eu, caramba, quem que é a verdadeira filha? Como é que funciona? Só que assim, depois que eu fui vendo, o filme foi progredindo, ficou óbvio para mim, né, claro, não posso te enganar, mas ficou claro que é uma questão de memória. Ele via coisas que misturavam as lembranças dele. Então, ele, por exemplo, ele tem as duas filhas, né, tem a Paula, eu esqueci o nome dela, Lucy. Tem a Lucy, que é a mais nova, e a Anne. Só que a Lucy, pelo que o filme fala, já faleceu. E ele não sabe disso, ele não lembra disso. Então ele sempre fica falando da filha mais nova, fica falando que sente saudade, que gostaria de vê-la, que fazia uns meses que não havia. Então, assim, ele não consegue lembrar que houve um acidente da filha. Depois mostra um sinal pra frente dela, meio que quase morrendo, né? Então, assim, é certeza que houve esse acidente, o filme vai te revelando que as coisas aconteceram ou que já foi, né? Então, você vê que ele, no ponto de vista dele, ele tá num dia, ele vê uma situação. Que, por exemplo, ela fala que vai se mudar para Paris. Aí no dia seguinte ela fala, não vou mesmo, eu vou ficar em Londres. Quem disse que ia mudar para Paris? Nunca falei isso. Aí ele fica, ué, mas você falou isso ontem. Aí depois no dia seguinte, ela fala que ia para Paris de novo. Ele, ué, você falou que não ia. Tipo, as memórias dele são bagunçadas, ele não consegue colocá-las em ordem. Então, assim, o filme vai mostrando esse ponto de vista da pessoa que tem Alzheimer, que pra mim, assim, a doença é horrível, não vou falar, mas o filme demonstra de forma espetacular. Você consegue entender, você consegue ver. Eu tava sentindo, tipo, eu fico pensando assim, eu sou uma pessoa que, pô, não passei dos 40 ainda, né? Não tenho menos de 40 anos. Eu acredito que eu tenho uma mente boa nesse sentido, sabe? De memória, eu esqueço de coisas como todo mundo, mas eu acho que eu tenho uma cabeça boa para esse tipo de coisa. Então, ver como uma pessoa que ele é inteligente, ele fala que é inteligente, e essa é realmente uma pessoa que é sã, perdendo a capacidade de organizar os pensamentos, sabe? O que aconteceu hoje, o que aconteceu ontem, o que está acontecendo agora, você vai vendo a confusão dele, as coisas vão acontecendo, são tão confusas para o espectador que para ele e é confusa para ele também. Então ele consegue transmitir essa confusão. As coisas vão acontecendo e você fica, hã? Tipo, o quê? Mas passa um pouco mais à frente, ela volta um pouquinho do que tinha acontecido antes, para depois chegar naquela situação, você vê que a memória dele vai mudando, vai alterando a perspectiva. Então isso é muito bem feito, muito bem feito. E agora da atuação. Pô, o Anthony Hopkins está maravilhoso no filme, maravilhoso. Ele interpreta muito bem. Ele sabe demonstrar alegria, sabe demonstrar ser rabugento, que é o que ele é no filme. Então, ele mostra a questão da confusão dele espetacularmente, tá? Espetacularmente. Você vendo que as coisas vão acontecendo, ele fica, mas tá, peraí, mas você falou isso ontem? Não, você falou agora. Mas era isso, não era? Peraí, o que tá acontecendo? Então as coisas vão acontecendo para ele, que as memórias ficam fragmentadas, né? As lembranças. Então muda os pontos de vista, assim, e ele vai ficando cada vez mais confuso. E você vai entendendo com o filme passando o que está acontecendo e como aquilo pesa, né? Como a realidade vai se mostrando. E no final do filme, espetacular, tá? Pra mim é a melhor cena do filme, porque assim, mostra o que aconteceu. O filme não tem segredo nisso, ele revela onde o Anthony vai parar, revela o que aconteceu com a filha, revela quem são as pessoas que ele vê lá no decorrer da história, né?
Tirando, acho que a Paula, que eu acho que é a cuidadora, que pra mim é só um lembrete ali que tem da filha morta, né? Então que fica voltando ali pra mente dele, mas mostra tudo. E cara, a cena final onde ele dá uma. Eu acredito que seja ali, literalmente a última gota de sanidade que ele teve de memória, de lembrança. Ele faz um discurso final sobre estar perdendo as folhas, ele se sente como uma árvore perdendo as folhas. Porque pra mim isso foi impactante, que assim, mostra uma cena do parque das árvores no final assim, e ele faz esse meio que discurso chorando ali, explicando: meu, eu me sinto como uma árvore perdendo as folhas. É como se ele estivesse perdendo parte dele, sabe? Como se as lembranças dele fossem sumindo e ele fosse sendo dividido, ele fosse perdendo toda a essência, ele deixando de ser ele. Caramba, isso é fantástico, assim, representado no filme. Porque eu imagino como isso deve ser triste, como isso deve ser assustador. A palavra assustador acho que se encaixa muito bem. Imagina você, ali, deve ter uns 90 anos, uns 80, 90 anos o personagem. Você viver tudo isso, você ter experiências, família, esposa, filhas, né? Que ele teve, tudo que ele passou na vida. Então, assim, ele teve uma gama de memórias, de lembranças enorme. Foi uma coisa, assim, surreal que ele viveu, né? Ele viveu a vida dele. Teve felicidade, teve muita tristeza, teve tudo, mas ele viveu. E você perdendo isso, você chegando num momento da vida que você fala: caramba, eu não consigo lembrar quem eu sou. Ele, uma das últimas falas dele é: quem sou eu? Sabe? Ele não lembra o nome dele. A primeira vez que ele lembra é da mãe dele, ele começa a lembrar da mãe dele lá atrás. Então, assim, a dor da pessoa, que não vai durar muito, tá? Esse é o ponto, porque ele não vai lembrar, mas a dor do momento que você ainda é um pouco são, você tem as lembranças ativas, você, puta, eu tô começando a esquecer, eu não tô conseguindo lembrar quem eu sou, e isso te desmonta, você tá perdendo o seu ser, a sua alma ali, porque você não é mais você, simples assim. E ele consegue demonstrar isso de uma forma fantástica ali no final, com um discurso muito bom. Aí ele fala dessa questão da árvore perdendo as folhas, que é as camadas, que são as personalidades, a personalidade que tem, né, o ser dele sumindo, e mostra as árvores no final ali no parque, com o vento batendo, e você fica: caramba, que bela representação. Mas é incrível, assim, eu achei o final muito foda, o final é incrível. Agora eu vou falar um pouco de crítica aqui, né? O filme, logicamente, eu falei, não é um espetáculo de filme, ele não é super ativo, assim, você tem que ter um pouco de paciência para assistir, ele é um pouco devagar, mas é porque eu tô falando, não é um filme para ser engraçado, não é um filme para ter ação, é um filme de drama, é um filme que você vai ver como a pessoa que tem o Alzheimer, né, que para mim ficou claro que é isso, ela vai se confundindo com as lembranças, se confundindo com as memórias, como aquilo vai impactando nele, como ele vai ficando mais inseguro com a certeza. Tipo, acontece a coisa dele: caramba, cara, era isso até ontem, até minutos atrás, agora é outra coisa. E como isso vai impactando nele, mostra logicamente a filha aí no processo com o marido para poder se adaptar à situação. Então você tem os dois pontos, tem o lado das pessoas que estão em volta perdendo, vendo ele perder a sanidade, como aquilo afeta eles, lógico que tem isso, mas principalmente da pessoa. Cara, eu não pensei que pudesse ter uma representação tão boa nesse sentido dessa doença, porque assim, a gente já viu várias mídias, como eu falei, sabe que isso é uma coisa extremamente triste e pesada, mas nunca vi alguém representando isso de uma forma tão espetacular, e foi muito bem representado, tá? Você vai ter uma noção muito grande do que é você perder a sua essência, você sendo desconstruído por uma doença, você sumindo, né? Você simplesmente se torna um corpo que respira. Você não sabe quem você é, você não sabe aquilo que você gosta, você não sabe o que você está fazendo, onde você está. Você some como pessoa, só vive uma casca vazia. Isso é triste pra caralho, e o filme te passa essa sensação. Eu fiquei abalado com essa sensação de: cara, isso é pesadíssimo. Se isso acontecer com qualquer pessoa, isso é horrível. Você se perder e não saber quem é. Então o filme passa isso e você realmente sente, tá? Então, essa é a minha análise do filme. Eu acho ele um filme bom, não é um filme espetacular, como eu disse, ele é bem parado, ele é muito drama, requer um pouco de paciência para assistir, mas eu acredito que o final vale a pena. Você vai juntando tudo ali, você vai entendendo no final, quando ele dá esse discursinho final que ele tem, não é um discurso, nossa, gigantesco, mas você sente ele sentindo aquilo, então você consegue captar a emoção dele na perda ali. Cara, fantástico, gente, fantástico. Dê uma oportunidade a esse filme, como eu disse, ele está de graça no YouTube, dá para assistir facinho, então procurem lá. Meu Pai é o nome do filme, procura lá que está dublado também, perfeito para assistir, e dê uma chance. Eu acho que é um filme bem interessante para você entender um pouco mais sobre essa doença que aflige tantas pessoas, né? Pode ser algum parente seu, ou você mesmo, que você não vai lembrar, mas
que tomara que não aconteça, mas se quiser ter um pouco de conhecimento sobre, esse filme passa uma boa experiência para você entender, tá? Com isso eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, assistam o filme, vejam o que vocês acharam dele, comentem comigo, já avisei, não é um filme fodão, mas vale a pena assistir, tá bom? Vou ficando por aqui, um beijo a todos e até a próxima, tchau, tchau!